Voltamos com o nosso programa Papo Direto. Estou falando com a psicóloga Jade Arruoff e eu pergunto para ela já de cara, eu preciso saber como é que é lidar com a questão dos adolescentes justamente nesse momento de pandemia. Porque o adolescente, diferente da criança, como você abordou anteriormente, a criança é aquela coisa realmente assim, perceber então até que momento que ela está ali também com paciência para ouvir aquela explicação e não adianta ir muito além daquilo, porque de repente chega o momento dela mesmo, ela de repente às vezes se dá por satisfeita com menos do que a gente imagina, né? O adolescente não, o adolescente já às vezes não quer nem ouvir o pai e a mãe falar muita coisa, é influenciado, a gente sabe, escuta, né, muito os amigos e de repente como abordar a questão não da pandemia em si, mas de repente das consequências dela, né? Como é que ele está se sentindo? E falar de sentimento, como você já disse aqui, tem muita gente que está começando a se conhecer agora. O adolescente, nessa coisa de observar o outro, falar um pouco mais dele, tem adolescentes que são muito fáceis de manter um diálogo, de se expor, mas outros têm uma dificuldade tremenda, se fecham mesmo e só vão conversar de repente com algum amigo. Qual seria a estratégia de falar com esse adolescente, de perceber como é que ele está vivendo esse momento, de ter um raio-x mesmo de como é que ele está lidando com esse momento de pandemia, com esse momento de isolamento social? Porque eu fico pensando assim, como eu já vi em algumas situações, eu já li, de repente até sugestões de quem sabe conversar com pais de outros amigos do teu filho, para ver o que é que eles estão vivendo, quem sabe influenciar, de repente o amigo conversar com seu filho. Será que essa volta toda seria necessária? Ou de repente o diálogo entre pai e filho, mas como estabelecer? Porque a gente sabe que às vezes tem adolescente mais resistente mesmo, até para essa conversa. Então, adolescente realmente é uma fase complicada, porque na infância as crianças elas tendem a se aproximar bastante dos pais, elas tendem a se identificar com um dos pais, mas conforme a adolescência vem vindo, ela vai se afastando e isso é saudável, isso é esperado. Ela vai se afastando dos pais e ela vai se aproximando dos colegas, porque ela está formando a identidade dela. Como eu vou formar a minha identidade se eu permaneço identificado com os meus pais? Eu preciso me afastar deles e para eu me descobrir, para formar minha identidade e me formar enquanto ser. Então, muitas vezes, para isso, eu acabo, dependendo da personalidade do adolescente, muitas vezes ele até acaba desenvolvendo uma fase de rebeldia contra os pais. Mas isso é uma fase. E cabe aos pais entender sem julgar. E eu sei que isso é muito difícil, eu sei que isso é uma coisa bastante complicada, mas assim, aí vai também da relação que ele estabelece com o filho. Porque muitas vezes a gente vê chegando no consultório relações que estão absolutamente fragilizadas e a relação ela não começa a se estabelecer na adolescência, ela começa a se estabelecer lá no início no aleitamento materno, quando a criança está mamando na mãe. A relação ela vem dali, ela não se quebra nesse momento, ela não se fragiliza ali. Então vamos ter que analisar essa relação. De repente a gente está pegando essa relação ali na pandemia, quando está todo mundo concentrado dentro de casa e está numa questão conflituosa. De um adolescente, digamos que tem uma dificuldade de comunicação com os pais, eu não sei se é interessante o pai tentar se inserir no ambiente dele através dos amigos. Eu acredito que o que o pai pode fazer? Dar um passo para trás, sabe? O pai tentar olhar para esse adolescente, tentar reconhecê-lo, tentar conhecer os gostos dele, sabe? E realmente tentar buscar uma conversa. E eu não estou dizendo que isso vai acontecer rápido, e também não estou falando que isso seja fácil, mas assim, vai tentar conhecer o teu filho. Aproveita esse momento que você vai estar em casa, tenta uma aproximação através dos gostos do filho, né? E aí sim,
Aí vai vendo, vai sempre pelas beiradas. E quando você fala nisso, o que me vem à cabeça é uma relação conflituosa, uma relação difícil. Agora, óbvio que se for uma coisa mais superficial, eu sempre penso na base do amor. Porque quando existe o amor, quando a base é forte, qualquer cubo de gelo se quebra. Entende? E aí, com a aproximação, vocês vão fazer coisas juntos, sabe? Porque as amizades, elas são muito importantes para o adolescente. Então, você não vai tentar romper ou vai tentar puxar para você. Você vai ser a referência dele. Querendo ou não, você vai ser. Olha, eu estou dizendo para você. E nunca vai impor. Porque, gente, uma imposição, quando eu falo do pai aqui, da relação vertical, pai aqui, filho aqui, eu não estou falando de uma hierarquia, de você passar eu estou certo e você está errado. Não, eu estou falando de obrigações também, porque o pai tem obrigações em relação ao filho. Quando eu falo em vocês fazerem coisas juntos, aproveite esse momento para vocês fazerem coisas juntos e passarem informações verídicas e corretas. Inclusive quando você dá uma ordem. Você está fazendo isso por isso, aquilo e aquele outro. Né? Então, tente se aproximar do seu filho. Aí, de repente, se você não está conseguindo, tenha paciência, tenha calma. Relações que vão para a vida inteira, elas requerem paciência, elas requerem calma. Vocês estarão na vida de um do outro para sempre. E se a relação está muito conflituosa, aí sim entra a necessidade de uma psicoterapia. Perfeito. Tá? E a questão, o que a gente tem vivido nesse momento, não digo, de repente está só se potencializando algumas situações. Por exemplo, a gente tem, desse momento de pandemia, números positivos, como a questão do número de acidentes de carro. Né? Porque antes o pessoal saía de festa, de algum momento, por conta, inclusive, de bebida alcoólica, o que acontecia? Acidentes, inclusive tragédias, mortes, uma situação bastante difícil para muitas famílias. Esse número reduziu. Porém, existem outros números aumentando. A própria violência doméstica em muitos países, muitas cidades brasileiras, e a questão do suicídio. E a gente sabe, por exemplo, há números em que a questão do adolescente, existem muitos adolescentes vivendo, né, por conta de momentos conflituosos, de uma fase já da idade mesmo. Como perceber o encaminhamento? Eu conheço pessoas que conhecem jovens e adolescentes que já manifestaram a vontade de tirar a própria vida. Como é que essas pessoas, seja um professor, seja um pai, uma mãe, um tio, como é que elas devem se comportar? Quais são os indícios que essas pessoas dão, primeiro, e como ajudar nesse momento delicado? Uhum. Tá. Em primeiro lugar, eu queria falar que se você está fazendo tratamento medicamentoso ou tratamento psicológico, não interrompa, né, porque está fazendo pandemia. Se é tratamento psicológico, a maioria, ou grande parte dos profissionais, porque já existe a determinação do Conselho Regional e Federal de Psicologia, já acho que desde 2007, eu não vou lembrar exatamente qual que é o ano dessa determinação, que vai falar a respeito do atendimento online. Se você está fazendo o acompanhamento medicamentoso, não abandone, tá? Porque sempre que você interrompe um tratamento com antidepressivo, ou seja, qualquer que seja a medicação psiquiátrica, o dano é muito grande. Então, você continue fazendo. O CAPS está fazendo um atendimento diferenciado, mas ele não fechou, ele continua atendendo, tá? Ele continua fazendo os atendimentos, então não interrompa. Como você vai observar? Qual que é o discurso, geralmente, dessas pessoas? A minha vida não tem sentido, eu não vejo mais graça em nada, as coisas que eu gostava antes não têm mais o mesmo valor para mim, nada dá certo para mim, não faria diferença para as pessoas se eu morresse. Por que eu não fui no lugar dessa pessoa quando acontece um óbito ou alguma coisa desse sentido? Quando você observar, quando essa pessoa vier com alguma coisa, né, falando alguma dessas frases para você, pare e escuta. E se você não souber o que falar, é melhor não falar nada. Mas não desmereça, não tire
não tira a validade. Não minimizar, né? Não diga, não, isso não é nada, vai passar. Não faz isso. Isso mesmo. Ou então, você não dá valor para a sua vida, Deus não vai gostar de ouvir o que você está falando. Porque essa pessoa, para ela chegar nesse nível de sofrimento, ela já não está mais pensando nela. Quiçá na religião, entendeu? Então, não é não ter um temor a alguma crença, não é nada disso. Então, assim, a gente não está ali para medir o sofrimento do outro sempre é menor do que o nosso. Então, a única coisa que você tem que fazer é ouvir, validar o sofrimento dela, tá? Eu sinto muito pelo que você está sentindo, pegar a pessoa na mão e levar na unidade básica de saúde. Porque os atendimentos mais graves, quando houver tentativa de suicídio, leva aqui em Paranaguá, leva direto no hospital regional. Então você vai direto, houve tentativa de suicídio, por qualquer meio leva no hospital regional, quando for nessa gravidade, porque a urgência é emergência. Se houver ideação suicida, né, que você observa por esse discurso, uma desesperança muito grande, uma falta de motivação para a vida, você vai ir junto, porque não adianta você orientar, porque essa pessoa não tem motivação, ela não vai procurar ajuda sozinha. Você tem que ir com ela até a unidade básica de saúde. Isso eu estou falando na rede pública. Se essa pessoa tiver condições, você vai acompanhar ela até um psicólogo, e o psicólogo vai verificar e orientar para buscar a ajuda do psiquiatra ou a um médico, tá? O médico também ele vai encaminhar ou para o psicólogo ou para o psiquiatra. Mas o discurso geralmente é esse, é um discurso de extrema desesperança, é um discurso depressivo. Algumas vezes se manifesta também pela irritação, uma extrema irritação. Brigas constantes, né? Ou até comportamentos autodestrutivos. Você observa muito pessoa que não tem cuidado mais na hora de dirigir. Eu já vi alguns casos com isso. Ou bebe e dirige e coloca toda a família em risco. Né? Ou algumas características específicas como os cortes. Então, isso é mais sério ainda. Jade, até agradeço. Foram muitas dicas importantes, né? Terminamos falando de um assunto bem delicado, mas falamos sobre o acompanhamento e a conversa com adolescentes, com crianças, com idosos, dicas de como fazer diversos acompanhamentos de pessoas que estão vivendo esse momento da pandemia com ansiedade. E aí eu peço para que você faça as suas considerações finais, porque realmente, com certeza, esse é um momento bastante delicado que a gente vive, mas eu te agradeço porque você trouxe mensagens, informação e muito conteúdo precioso e importante nesse momento. Eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço o convite. Eu gostaria que as pessoas pensassem que o que está acontecendo agora está acontecendo para mim, está acontecendo para você, enfim, está acontecendo para todo mundo. E que a gente precisa se reinventar nesse momento. Agora, a gente precisa fazer uma escolha entre ficar no mundo da fantasia, naquilo que eu não gostaria que isso estivesse acontecendo, eu não quero que isso esteja acontecendo, e aceitar a realidade. É frustrante para mim, é frustrante para você, é frustrante para todos nós. Como é que eu vou lidar com isso a partir de agora? Eu não tenho escolha, eu não tenho como escolher voltar atrás. É isso, a realidade está posta. Então, o que eu vou fazer? Eu posso escolher ficar em casa, usar minha máscara quando eu for sair, inevitavelmente, se eu necessitar trabalhar, fazer o meu melhor, né? Tentar buscar as melhores informações em locais confiáveis, tentar repassar apenas as informações necessárias e ser uma pessoa agradável com o meu próximo, ou passar por essa situação de uma maneira mais difícil, mas passar por isso todos nós vamos passar. Então, é ficar com os dois pés no chão. Acho que a dica principal é essa, é ficar com os dois pés no chão e aceitar a realidade que a gente está vivendo. Mas isso também vai passar. Tente usar a tua solidariedade, tente fazer alguma coisa útil. O que eu fiz na pandemia de 2020? Eu fui uma pessoa melhor, eu desenvolvi tal habilidade, mas eu consegui passar por ela e todos nós vamos passar por ela. A gente já está passando. Né? Verdade, muito obrigada, foi ótimo, o papo foi ótimo, muita informação, muita coisa boa, e a gente fica por aqui. A gente vai agora no nosso espaço cultural, aqui no Papo Direto, com Daniel Pires
e uma música lindíssima para a gente fechar o nosso programa. Nos acompanhe, Papo Direto, de segunda a sexta, às 8h e 16h30. E você também pode acompanhar no site da Prefeitura, www.paranaguá.pr.gov.br. Acessando Cidade Educadora, você vai ter acesso a toda a nossa programação. Continue ligado com a gente. Nada é fácil nessa vida, não é como os filmes de conto de fada que a gente assistia. Mas tudo bem, tudo tem um porquê de acontecer. Não desanime quando a flor não florescer. O sol não nasce só pra você. Quando se é pequeno a gente quer voar, brincar, dançar, sem pressa pra parar, sem motivos pra desanimar. Mas quando cresce, a vida vira um teste, quer te ver passar. Não desanime quando achar que não vai dar. Olhar pra cima, sua força vem de lá. Tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar.